Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar dos filmes e séries que nós assistimos que são relacionados a livros até agora. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Gente, sejam bem-vindas a mais um episódio e muitos filmes e muitas séries foram lançados esse ano, tendo em seus roteiros obras literárias, algumas com mudanças que modificaram pontos cruciais nas histórias, outras nem tanto, algumas que nós gostamos, outras nem tanto, e vocês vão descobrir quais são elas a partir de agora. E é claro que esse episódio tem alguns spoilers, mas eu acho que todos vocês já assistiram boa parte do que isso nós vamos mencionar por aqui. Mas caso vocês não tenham assistido, eu peço que vocês ouçam com atenção e pulem o que vocês não querem saber sobre. Mas alguém quer acrescentar algum aviso antes de passar pra falar das séries? Assim, eu provavelmente avisaria que o meu caso também teria alguns spoilers, mas assim, quem liga? Ninguém liga pra esse caso específico. Ok. No meu caso, tenho cuidado com. Então, aqui spoiler também, né? Tá todo mundo já ciente o que tá acontecendo. E mais, ó, as pessoas deviam estar cientes. As pessoas ficam assim, falando do Lula, do Bolsonaro, e o Brasil devia estar ciente do tema que existe no Brasil, que é o Flamengo. É isso. Vamos passar pra próxima. Ok. Ok. Então tá bom. Bom, eu vou começar dizendo que nós não iremos fazer o segundo bloco dessa vez, falando só nas adaptações ruins, porque até o presente momento, por algum milagre do divino, as 4 aqui não assistiram nenhuma que fosse pavorosamente, escandalosamente ruim ainda. Ai, Eu juro, não aconteceu comigo. Aconteceu com você? sim. Então, Eu assim, larguei uma. nós vamos ter Então. algumas. Nós não vamos ter um segundo bloco inteiro falando das coisas ruins, mas vamos ter algumas citações a coisas ruins que aconteceram. Entendeu? Então a gente não vai ter um bloco para cada. A gente vai ter um bloco só e a gente vai descrevendo o que a gente assistiu até agora. Mas não vão ser blocos divididos como a gente costuma fazer nos outros episódios. Então, talvez em algum outro momento, já que eu não faço nenhuma coisa ruim hoje, eu volte para reclamar de alguma coisa nesse programa, sozinha ou acompanhada, mas talvez eu volte em breve. Mas existem coisas como que foram ruins em séries que são obras boas ou em filmes que são obras boas, que vão ser citadas aqui como motivos para eu avaliar certas obras. Então, introdução de personagens que não existiam na obra original, vocês vão ter noção aqui. Cenas que só servem para fazer fanservice ou então para poder vender a série de uma outra maneira, sem que fosse uma boa ideia, provavelmente dita muitas das vezes. E também vamos falar sobre como foi o comportamento de alguns fandoms reagindo a essas adaptações. Esse é um grande resumo do que vai se tratar aqui hoje. Então vamos lá com o meu primeiro filme da lista. Eu vou começar falando sobre Os Observadores, que é um filme dirigido pela Ishana Shyamalan, a filha do M. Night Shyamalan, e é a prova de que às vezes o nepotismo traz coisas boas. Esse filme é baseado no livro de mesmo nome do escritor irlandês A. M. Shine, que também
está presente na direção e produção do roteiro deste filme. O livro se apresenta como uma novela de horror gótico sobre criaturas folclóricas em uma floresta esquecida por Deus, na Irlanda. Já o filme se apresenta como um suspense com elementos de terror sobre uma floresta que fica esquecida do mundo, com criaturas muito estranhas no interior da Irlanda. Um local aparentemente sem saída quando nós somos apresentados na primeira fase do filme. Filme com um elenco simples, mas muito bom em execução. São poucos atores facilmente reconhecíveis ali em outros trabalhos, mas são atores que entregam muito bem seus papéis, entregam muito bem as histórias das quais eles estão performando ali, e entregam muito bem o que nós precisamos para nos apegar a eles e sentir medo por eles. A fotografia desse filme é muito bem apresentada, apesar de alguns problemas da iluminação noturna dentro desse filme, mas são problemas que são comuns, que aparecem geralmente em filmes de terror, em cenas noturnas, que deixam algumas coisas difusas, difíceis de entender, mas isso tudo pode ser aprimorado ao longo do tempo, não é culpa exclusiva da diretora, acredito eu, porque existe uma certa movimentação dentro do cinema audiovisual e também das séries, para que cenas em ambientes escuros fiquem cada vez mais esquisitas de serem vistas. Voltando, o filme possui um bom desenvolvimento de enredo, é fácil de ser entendido, é fácil de se encontrar dentro daquela história. Esse filme me fez comprar o livro. Eu não li o livro, mas ele me fez querer comprar o livro, ele me fez querer conhecer a obra desse escritor e a sequência dela. Porém, não existem notícias de que nenhum desses dois sejam traduzidos para o Brasil em breve. Então aqui fica o meu apelo para qualquer editora que edite terror, Dark Side Books, Suma, Plataforma 21, HarperCollins. Se virem, eu quero esse livro. Eu preciso de Os Observadores do Brasil. E se vocês não traduzirem, eu vou ter que me obrigar a comprar em inglês e aprender a ler inglês britânico. Porque eu não vou ficar sem esse livro. Certo? Certo. O segundo filme da minha lista é Guerra Sem Regras. Dirigido pelo Guy Ritchie, eu acho que é um nome conhecido pelos nossos ouvintes. Se vocês não sabem quem é Guy Ritchie, procurem, porque é um diretor que eu gosto muito e eu acho que mais pessoas deveriam conhecer ele. Ele está disponível de graça para quem tiver a assinatura da Amazon Prime, no Prime Video. E devo dizer aqui, contando no meu histórico de filmes vistos até agora, protagonizados pelo Henry Cavill, é o meu favorito dele atuando. Como é espetacular ver esse homem se divertindo. E até agora, dos meus vistos com o Henry Cavill como protagonista também, é onde eu acho que ele está mais bonito. Ou pelo menos onde ele está mais próximo do que eu diria um homem do meu tipo. O Henry Ok. vamos classificar dessas maneiras. E ele também, até agora, pelos filmes que eu vi, é um dos melhores filmes de ação do ano que não pertence à Marvel. Esse filme é baseado no livro Churchill Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperados of World War II, do autor Damian Lewis, que é a biografia de um grupo de assassinos que trabalhavam para o primeiro-ministro na Inglaterra durante a Segunda Guerra e participou de muitas missões secretas com o objetivo de eliminar as tropas nazistas dos países ocupados da Europa e suas colônias. Nesse filme também de atores interessantes tem a Eiza González, que é uma atriz e cantora mexicana extremamente talentosa, que nesse filme tá espetacular, cantando e atuando. Ela tá explodindo de gostosa, como diz a internet. E ela tá matando nazistas, que são duas coisas que, quando juntas, se provam maravilhosas.
O filme não deixa a desejar pelo assunto do livro. Ele permeia muito bem o que o livro entrega, acredito. E me fez querer ler o livro, apesar de eu querer uma certa retaliação como a forma como esse filme retratou o Churchill. Mas essa essa revolta que eu tenho com todos os filmes que eu assisti que falam sobre o Churchill em algum momento. Que é essa mania que os americanos têm de tratar o Churchill como um herói. Ele não foi um herói, mas isso é assunto para outro episódio. A primeira série da minha lista é O Problema dos Três Corpos, da Netflix. A série se trata do mesmo. A primeira e última série, tá, gente? Trata do mesmo enredo que o livro que eu citei no episódio anterior, que é a história de um grupo de cientistas que está investigando comunicação com extraterrestres, até que um dia os extraterrestres chegam até eles e blá 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 blá. Quem quiser saber mais, volta um episódio. Só que nessa adaptação ocorre uma brusca mudança de cenário. O livro tem sua maior parte se passando em Beijing, na China, em províncias do interior da China, e depois a última parte dele se passa em algumas cenas da Europa, e depois ele volta para a China. E ele se passa em 2009. A maior parte do livro se passa em 2009, e ela vai trocando de época de 2009 para 1960, 2009 para 1980, e assim por diante. Mas o ano mais à frente que o livro se fala sobre é entre 2009 e 2010, por ali. Já a série é ambientada em Londres, principalmente em Londres, grande maior parte do tempo em Londres, poucas cenas na China e algumas cenas do Mediterrâneo europeu, que também se trata do livro. Se trata do livro. Porém, o tempo, a época que a série se passa, é no presente, em 2024. E existem algumas ceninhas ali que falam da época que o livro começa, que é 1960 e depois 1980. Existem uma infinidade, eu não tô brincando, uma infinidade de personagens novos nessa série, que não existem em momento algum do livro, que não teriam absolutamente nada a ver com a história do livro. Mas eles foram forçadamente encaixados ali. Cada um à sua maneira. E existem alguns outros nomes e personalidades que são da obra original, mas tiveram algumas modificações para ficarem de acordo com esta adaptação para o audiovisual. Alguns deles tiveram também algumas funções trocadas, mas isso não foi nada brusco que atrapalhasse o livro. Porém, a série cria em 8 episódios dessa primeira temporada um quebra-cabeça tão esquisito para quem não leu o livro, que chega a ser difícil para mim entender como essa série ganhou 7 no IMDb. Porque em muitos momentos ela deixa de ser crível. E uma das coisas fundamentais para quem está assistindo ficção científica é você acreditar que aquilo é possível. É você acreditar que em algum universo alternativo aquilo poderia funcionar, sabe? E o livro consegue fazer isso. Porque o livro tem uma progressão, ele tem um tempo de espera, ele tem um amadurecimento da narrativa, e ele tem personagens muito fortes e uma criação de cenário muito forte que te leva a crer naquela ideia, que te leva a crer que no que está sendo apresentado. A série não. A série te dá informações informações em migalhas, informações repartidas, que você tem que, por conta própria, ir interligando uma a uma, para conseguir chegar no objetivo. E isso, para mim, foi esquisito.
Mas eu entendo que essa eu não vou conseguir aqui ter tempo para falar especificamente de do porquê que eu odeio alguns dos novos personagens e o porquê que eu tô dando graças a Deus que um deles morreu e tô torcendo para outro morrer, eu não vou ter tempo para explicar isso aqui. Mas existe uma grande eu gosto de obras que respeitam seus canons. E em uma obra como o Problema de Três Corpos, onde não havia necessidade de fazer esse headcanon para a obra funcionar, eu fico muito insegura sobre o que vai ser dos próximos episódios. É só isso que eu posso dizer. Eu tô insegura. Eu tô dizendo que é ruim, o conteúdo completo, a obra conjunta é ruim? Não. A obra conjunta tem salvação. Tem coisas ali que são válidas, tem coisas ali que são muito boas, foram muito boas de ver acontecendo para poder justificar o que eu assisti no livro. Mas existem outras que simplesmente se perderam. E eu não sei se vão voltar. Porque macularam bastante coisa. É isso. Eu passo a falar pra Anne. Ai, eu não entendi quase nada do que você falou, amiga. Muito confuso. Também não, Desculpa, mas mas. Não, eu entendo, Não, amiga, que é o propósito, mas realmente. pois é só vocês vendo. É que vocês não assistiram. É só vocês vendo a série pra vocês entenderem o que eu disse. Só quem viu vai conseguir entender isso aqui. Mas eu não tive outro jeito de falar sobre, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo. Esse programa não me dá tempo pra eu explicar pra vocês o enredo. Bora. Mas vai, segue. É, eu vou fazer meio que tipo um ruim, um bom, um ruim, um bom. Eu vou começar com o mais simples da lista, que é teoricamente um. É, eu acho que eu até comentei aqui no podcast e eu tava super animada com a adaptação do livro da Sue Hacker, O Lado Bom de Ser Traída. Eu já tinha visto algumas pessoas falando que não tinham gostado do filme, mas o filme em si foi um sucesso que a gente tem que felicitar para que isso abra portas para o cenário nacional ganhar adaptações e principalmente os livros que são mais adultos, como o livro da Sue Hacker. Mas eu não tinha visto ainda, muito para ver. E aí, quando a gente entrou com o debate da adaptação, né, o que tinha assistido e tal, eu falei, não, eu vou assistir. E aí, coloco na lista. Meus amigos, eu abandonei, eu não consegui terminar de assistir. Achei insuportável, sério. É que eu acho que tem uma barriga muito grande no livro. No livro não, no filme, né? O livro em si, você precisa realmente de explicações. E porque é o início de uma série, por mais que. Não sei se as pessoas sabem. Mas O Lado Bom de Ser Traída é uma série de livros da Sue Hacker. Inclusive o quinto livro, que é o meu favorito, Caleidoscópio. E no meu pós-operatório agora, né, da cirurgia refrativa, eu reli Caleidoscópio. Ah, enfim, que maravilhoso, que livro bom. O primeiro livro, ele tá ali para te mostrar uma história que tem dois livros e que você precisa de uma explicação. Só que isso no filme, ele não cai muito. Demora ali para entrar no filme e a filmografia, lembrando um bagulho tipo 50 tons de cinza, sabe? Arco misterioso e tal. Sei lá. Pra mim não colou. Não gostei. Acho que ele, como formato livro, é muito melhor. Então, a minha cabeça preferiu deixar apenas literatura mesmo.
Aí passando por um bom, né, em maio lançou o filme de Haikyuu, né? Na lixeira, que é um dos arcos, um dos últimos arcos do mangá, né? E assim, meus amigos, eu acho que o bagulho é o seguinte. Muito sobre cinema, porque eu assisti esse no cinema, né? Voltado para público que curte algo mais asiático. É muito difícil você ter salas que abrem espaço mais de que a semana para que o filme fique em cartaz. Isso vocês podem procurar, porque, por exemplo, o filme de... Olha, eu fico confundindo. O filme de Spy Family, ele lançou, ele ficou mais ou menos quase um mês em cartaz nos cinemas aqui do Brasil, mas Haikyuu ficou quase praticamente, se eu não me engano, e eu posso estar chutando longe, né, e trazendo aqui uma desinformação para vocês, uma semana e meia, 2 semanas no máximo. Por aí mesmo. Que foi o que ficou Haikyuu mesmo. Eu assisti depois da estreia. Cara, puta, a sala que eu fui tava relativamente cheia, ela não tava lotada, mas, bicho, é uma experiência... Se você pega pra ler um negócio, por exemplo, um mangá, e você curte a parada, você acha, puta, isso aqui vale a pena ser lido, e você vai assistir, nossa, fora do normal. E mais ainda com Haikyuu, porque pra quem não sabe, Haikyuu é um mangá de esportes que o foco do esporte é vôlei. E assim, gente, muito, porque tem muita referência ao vôlei brasileiro, tá? Inclusive, os primeiros volumes, o primeiro em específico, tem uma parte sobre alguma jogada, e tem uma... como que é o nome daquele negócio que fica na... A nota de rodapé, lembrei. O que explica, tá ligado? Cara, é muito da hora. Isso, claro, eu não sei se isso realmente está na versão japonesa, mas na brasileira, na tradução da JBC, tem. E é muito... não é somente essa citação, tem mais, inclusive tem um arco do Hinata que é focado aqui no Brasil, que ele vem pro Brasil pra aprender a jogar vôlei de praia e tal. Tem todo um meme. E ele trata... Cara, é maravilhoso, ele tem um amigo. Do Renata conhecendo Esqueci o nome do jogador de futebol. O Evandro. Esqueci o nome. Isso. O jogador de vôlei de praia, o Evandro, isso. Tem mesmo. Não, também nem um meme. Tem outro também do o parceiro dele, que eu acho que não é o Arthur. Hã? Um meme? Sim, tem outro também dele conhecendo o jogador de futebol lá, o... o que chamou ele de Pombo. O nome dele. Enfim, pode continuar. O filme A Batalha no Lixão, né? Que eles colocaram com a Batalha na Lixeira, mas A Batalha no Lixão. É um dos penúltimos arcos do... Não. Isso aqui é coisa pra remédio. Estou pós-operada, calma. A Batalha no Lixão, esse último é um dos penúltimos arcos, porque a história em si é onde é a Karasuno, que é o time onde o Hinata, que é o protagonista, e o Kageyama, eles jogam e eles vão para as nacionais, que é com várias escolas e tudo mais. E aí você tem um embate contra a Nekoma, que é uma das primeiras escolas que eles se enfrentam no começo do mangá. E, cara, eu juro pra você, é uma animação como se fosse um jogo de vôlei do Brasil. É super legal. A animação foi muito bem construída, porque ela traz... foi bem feita,
de acordo com o que foi descrito. E eu acho que eles deram bastante emoção. Eu assisti legendado, tá, galera? Então não posso afirmar sobre a dublagem, mas eu gostei bastante do resultado final. Porque esse é o primeiro filme de 2, né? Porque tem mais um filme que é para ser lançado pro ano que vem. E eu também tô muito animada para essa nova adaptação. E se você não curte muito mangá e animes e tal, abrir a sua cabeça e entrar no mundo pode fazer você falir, tá? Um beijo. E assim, esse filme foi um negócio porque eu acho que, principalmente por causa desse filme, Haikyuu voltou num hype que eu vi o fandom inteiro praticamente começar a assistir também. Então, tipo, trouxe Sim, pro hype que eu nunca vi na total. vida. Assim, e outra coisa, né? Tipo, a JBC já era para ter finalizado a tradução do mangá, que não tá finalizada, tá, gente? E a versão que a JBC lança no Brasil, ela é uma versão pequena que tem da Panini, que são 3 volumes. Só que na JBC são 2. Então, quando você compra o volume 1, você está comprando do Japão a edição número 1 e a número 2. E assim por diante. Então, assim, já tem um tempo que ela vem sendo lançada para ela ser finalizada. Mas eu creio que, fora todos os trâmites para lançamento, a gente também tem que Haikyuu perder um pouco do foco do hype. E com o lançamento, ele acabou tendo esférico. Tanto é que nessas últimas promoções da Amazon, né, o Prime Day e tal, e teve outra também que eu não me lembro o nome, acho que foi da Semana do Consumidor, ele a J contos bacanas para os mangás, acho que para começar a vender mesmo, porque, enfim, né, sem estar no hype, gente, não vende mesmo, aí é foda. Enfim, aí agora eu vou passar para outro. E aí pode ser que vire polêmica, tá? Porque agora eu vou falar de Bridgerton, a terceira temporada. Tá, vamos lá. A terceira temporada de Bridgerton é a minha favorita, né? Porque é o meu livro favorito, que é O Segredo de Collie Bridgerton. E assim, Bridgertons, eles têm alguns defeitos claros, que são algumas trocas de trama. E ao meu ver, eu não gosto muito dessa troca de cronologia que a série traz, que é diferente do livro. Assim, realmente, o primeiro livro é a Daphne, que teoricamente era para ser o quarto livro, mas não, ela é o livro de apresentação. Para isso, eles continuaram, que é o livro do Anthony, mas depois disso é o livro do Benedict, e eles simplesmente decidiram que não seria essa temporada, que seria a temporada da Penélope. Assim, vendo como uma telespectador, o ponto de vista deles. Mas assim, para mim ela não faz sentido. Primeiro, pelos pontos de vista do livro, do que é feito no livro. Por exemplo, o livro da Penélope não é só o fato dela e ela ser gordinha, feia e tudo mais. Não, ela tem um ponto ali alto na trama, que é o fato dela ser uma solteirona, gente. Então, tipo assim, todo o fato dela ser estranha, feia, citado na série, esse é um plus que vem por ela ser solteirona. Não porque ela é só feia e desengonçada, sabe? E aí entra em conjunto com esse. Que até aí. E, gente, pelo amor de Deus. Não entra na minha cabeça o que fizeram na segunda temporada pra elas brigarem. E na terceira temporada, que é a temporada da Penélope, você vê. Boa parte do Heloísa puta e brava com a Penélope. No livro isso nem existe, elas não brigam, entendeu? Elas são super amigas e elas compartilham até a solteirice juntas. Então, pra mim, isso já é um ponto muito ruim. Adaptação, eu nem vou comentar as coisas do Anthony e tal. Enfim, mas pensando nisso, eu acho que os 5 primeiros episódios são muito bons. Mas aí, após isso, quando teve essa
essa quebra e voltou os episódios, aí vem um ponto mais complicado. Entendeu? Que é o fato de que veio a bomba que explodiu. E é o fato deles terem trocado o par romântico da Francesca. No lugar de ser o Michael, vai ser a Micaela. E tal. E virou uma confusão, e virou uma bagunça. Enfim. Aí já entra um ponto porque que eu acho que não faz sentido essa mudança toda cronológica, tá? Já começa por aí. Porque a Francesca, ela tem uma diferença de idade a Heloísa, entendeu? Então, não faz sentido ela ter se casado, porque ela se casa assim que ela debuta com o John mesmo. E quando as meninas, a Penélope e a Louise, estão num relacionamento, se eu não me engano, já tá próximo com a história do Michael. Então, tipo assim, elas têm uma diferença de idade, isso tá junto. E acho que roubou muito a cena do casal principal, sabe? Que fica muito de lado depois dos 5 primeiros episódios, que é o romance, que é o fato do Colin descobrir que ama a Penélope e tudo mais. E aí, depois disso, acaba virou a bagunça que ficou. Enfim, eu acho que a mudança do Michael pra Micaela é uma preguiça. Preguiça. Ah, mas você é homofóbico. Não é isso. Gente, é preguiça. Se você pegar mensagens da produtora, da escritora roteirista lá, a Jessie, explica que eles trocaram porque eles sentiram que a galera ia se apegar ao John e eles não iam conseguir se apaixonar por um outro par romântico para a Francesca que não fosse o John. Simplesmente trocar a Micaela. Você não acha isso preguiçoso? Tipo assim, soltando na moral. Porque pra mim é preguiça. É muito preguiçoso. E assim, que Bridgerton tem muitas coisas do tipo assim pra ser correto ao tempo que ele passa. Todo mundo já sabe. E isso eu também nem acho que precisa ser algo muito explorado. A gente tá falando de um tempo onde a galera morria com 30 anos, né? Não dá tempo nem de você ser muito coerente. Mas, assim, eu não sei nem como eles vão explorar. Eu acho que eles vão mudar. Porque, pessoalmente, a equipe de Bridgerton, e eu falo com todas as línguas, de todas, tudo. Vocês podem me cobrar depois, quando acontecer a temporada tá? Se houver. E eu vou falar mesmo, de verdade. Eu acho que eles vão pegar a história da Franny e vão modificar, porque eles não têm culhão e não têm preparo nenhum para bom com o plot da Franny sendo o Michael e Micaela. Ah, não, mas eles vão explorar a parte da paternidade, da maternidade lá, porque a Franny tem problema. Não vão. Não vão. Meus amigos, a gente tá falando de uma série que, cara, tudo que eles puderem pra não te explicar, eles vão fazer, tá ligado? Então, assim, não que o livro também seja muito profundo, tá? Mas, assim, como a gente tem tropos ali no meio de cada livro, nem isso eles vão querer fazer. Ah, fazer a Micaela... Talvez faça a Micaela ficar culpada e tal, porque, queira ou não as pessoas, o John vai morrer, né? Pra dar sequência ao livro. Mas, de resto, meus amigos, história da Franny, e digo mais, a gente tem uma história que é da Heloísa, o mocinho dela é pautado, quando ele casa com a Marina, que ela aparece na primeira temporada, que ele acaba a Marina. E depois ele tem um arco de redenção, porque tem uma história ali por trás que a Marina meio que tem depressão e tudo mais, e aí meio que dá uma passada de pano
pelo estupro. Ah, não deixa de ser estupro. Então, pra mim, e ainda mais que a da Heloise, o dela já tá tão escancarado, que pra mim faria muito mais sentido se desse uma pontada ali pra virar um romance sáfico na Heloise que na Fran construção. Fora que estragaram totalmente a vibe do John com ela, porque no final, quando ela conhece a Micaela, ela fica totalmente deslumbrada, né? Não pra menos, porque a atriz de fato, mais um furo de roteiro. Enfim, vamos passar pro próximo. O próximo eu vou passar... Ai, talvez venha polêmica também. É um outro mangá, né? Que se tornou Tadama, o Kairi. E, olha só, é o primeiro Omega Verse adaptado. Ah, não, porque o Omega Verse tem problema, que uma galera que fere, que é transfóbico e tudo mais. Tudo bem, eu entendo. Inclusive, eu não discordo de alguns pontos. Mas a gente ainda tá falando de um rolê que é que começou como tá sobre matilhas de lobos. E a hierarquia entre elas. Tá? E aí depois disso foi se modificando e tudo mais. Mas essa aqui é é que a gente tem que conversar também sobre alguns mangás japoneses, principalmente BLs, porque tem tanta coisa podre no meio de BL ali, né, de boys love. Muita coisa que é romance abusivo, principalmente se você pega as primeiras adaptações de BLs, que antigamente os yaois, né? Japoneses, que assim, cara, a gente vê a entrada de um romance fofinho sobre família é muito bacana, sabe? E sobre a descoberta, sobre ter por si mesmo, sabe? Porque é o seguinte, a gente tem... Primeiro que nesse mangá, a gente tem... O mangá não foi finalizado, cabe lembrar aqui. Se eu não me engano, ele tem 5 livros publicados, mas ele não está finalizado. A gente fala de uma hierarquia de alfa, beta, ômega não convencional. Ah, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a hierarquia ela não é pautada no alfa, no ômega e no beta, sequentemente. A gente está falando que a primeira linha é sempre os alfas, né? Porque eles, independente de qualquer hierarquia de o topo da pirâmide. Depois os betas, e é assim a gente chega nos ômegas. Como um subgênero fraco, como se fosse ruim, ele no próprio mangá e na adaptação, quando o protagonista, que é ômega, lembra do passado, é sempre pautado nisso de ser, puta, ele vai ser muito frágil, ele é muito fraco, é como, sabe? E é muito esquisito ver por esse ponto de vista. Só que aí a gente tem o casal principal, que é um alfa e um ômega, e por si só já é algo ruim visto na sociedade. Eles namoram desde a adolescência, se casam e aí acabam tendo um filho. E aí a história é pautada nessa família, e aí ele trata sobre como família não é a família do seu sangue. Então você vê o filho do protagonista, o bebê da história, que é a coisa mais linda. Qualquer adaptação de mangá, você vai ver aquela criança, você vai falar, meu Deus do céu, eu quero uma criança igual essa em 3D. Igualzinha. Tão bonitinha que ela é. 3D não, em 2. Né? Ele acaba trazendo pra família uma adição, que é um amigo que é um vizinho, e aí ele é beta. E aí você tem um amigo do principal, que é o alfa, que também é um alfa, que ele se relaciona com esse menino mais novo, que é o beta. E aí as dinâmicas que meio que se torna uma matilha. A história em si é muito bonita, é muito fofa, trata mais do ômega desse menino principal e a vida dele, como ele superou, como ele merecia o final que ele estava tendo, porque quando a gente vê a história, a gente está vendo o final dela,
né? Da vida dele florescendo, da vida dele dando certo, da família deles crescendo e tudo mais. É muito bonito, apesar que parece uma propaganda política dos japoneses para tentar aumentar a, os bebês, né, a taxa de natalidade, porque pensando num modo mais político, o gênero de BL ele é mais focado para mulheres, né? Mesmo no Japão. Então, sei lá, fica aí no ar. Mas é muito, muito fofo. É um dos mangás japoneses, tá? Deixando claro que eu já li que a gente vê um relacionamento saudável, não tóxico, tá? E bem construído. E principalmente alfabetado ômega. E é isso, gente. Assistam. É muito fofinha. Tem na Crunchyroll. É rapidinho de assistir. Tem 23 minutos mais ou menos cada episódio. São 12. E eu recomendo muito porque vocês vão se apaixonar pelo filho do Príncipe Nomes. É isso. É Yasmin. Oi, gente, tudo bom? Então, eu tô aqui para reclamar de novo. Eu vou falar, assim, com uma grande nerdola que eu sou, as duas adaptações que eu escolhi foram adaptações de quadrinhos. A mais específica, que é a que eu menos tenho para reclamar, na verdade, foi a última temporada que saiu de The Boys, a quarta temporada. E, assim, eu falei que eu ia vir para reclamar, mas não muito sobre essa temporada, porque eu achei ela uma temporada divertida, apesar de ser uma temporada bem filler. E, assim, eu acredito que na quinta temporada a gente vai ver que a gente poderia ter passado completamente sem essa. Mas foi divertido. A gente tem o conhecimento de que quem leu os quadrinhos de The Boys, que os quadrinhos são horrorosos. Então, a série em si, desde a primeira temporada, ela fez um trabalho maravilhoso com todos os personagens, no sentido de ter personalidade, porque muito se sabe de que nos quadrinhos de The Boys, os super-heróis eles não têm personalidade alguma. E eu acredito que isso tenha sido a proposta, né, do autor. Mas, assim, parece muito um trabalho de um adolescente Edge da quinta série, sabe? Eu tenho um plot interessante de ter esses seres humanos que são praticamente celebridades e eles têm superpoderes e eles agem como um bando de arrombado egoísta, que eu acho muito interessante esse tipo de abordagem, mas aí você coloca isso na mão de um menino de 13 anos da quinta série. Então, o que tem? Muito gore. Não, eu não me incomodo com gore, mas, tipo, tem que ter um texto e tem que ter um desenvolvimento de personagem. E aí as HQs meio que, sabe, são horrendas. Eu não recomendo a leitura das HQs de forma nenhuma, a menos que você queira se aprofundar um pouco mais. Mas essa última temporada que saiu foi uma temporada interessante. Teve seus momentos de, como que eu vou dizer, queda. Apesar de, como eu falei, ela é uma temporada completamente descartável. Mas, enfim, eu não tenho muita coisa para falar sobre ela. Foi divertida. Não acho que tenha como dizer que ela é uma adaptação de uma parte específica dos quadrinhos, porque, como eu falei, ele não segue a vibe, como que eu vou dizer, não política, porque os quadrinhos são políticos, mas tipo a série ela focou muito mais no estado político atual dos Estados Unidos, então os quadrinhos são um pouco mais antigos, então não é necessariamente a mesma coisa. A segunda coisa que eu ia falar é sobre a quarta temporada de The Umbrella Academy. Eu corri um pouquinho na parte de The Boys, porque eu tenho muita coisa pra falar de The Umbrella Academy. The Umbrella Academy essa última temporada foi a finalização de uma série que ela teve um início muito bom. Foi um dos top. Uma das séries mais. Como que eu vou dizer? Promissoras da Netflix quando lançou. Se eu não me engano, foi uma das primeiras séries de super-herói da Netflix. Depois de Demolidor, talvez, não sei. Mas ela é uma adaptação de 4 volumes de quadrinhos.
Só que não foi um volume por temporada. Se eu não me engano, a primeira temporada adaptou o primeiro e o segundo, a segunda adaptou o terceiro e a terceira adaptou o quarto. Não tenho certeza. Mas não tinha mais quadrinho para adaptar na quarta temporada. E a quarta temporada é a finalização. Quando a gente se fala dessa série, a gente tem 2 temporadas iniciais incríveis, que é a primeira e a segunda, porque a primeira ela tem uma apresentação muito boa dos personagens, dessa família, dessa relação complicada dessa família e dos poderes deles, de como eles foram crianças que nasceram de forma abrupta e eles foram adotados por esse senhor, que ele tem uma síndrome de Nick Fury e ele quer juntar essas crianças que têm superpoderes para criar esse grupo de super-heróis, mas não é nem por um motivo, como que eu vou dizer, ele não é uma pessoa legal, ele não tem um motivo muito legal por isso, ele só quer para levantar o próprio ego. E aí a gente tem Então é tipo o que a Amanda Walker faz com o Esquadrão Suicida, só que sem a parte de matar terrorista. sem a parte de matar terrorista, e se a Amanda Walker, tipo, adotasse O Esquadrão quer dizer, Suicida. ela adotasse o Esquadrão Suicida, fosse meio que filho delas, morasse na mesma casa que ela botasse uma pressão absurda nessas crianças, e, tipo assim, eles até matam alguns. As crianças meio que matam, né, as pessoas. O Ben mata bastante gente. E aí a gente tem esses personagens que são crianças no início da série, a gente tem a Alyson, que o poder dela é meio que de influência, né? Eles são nome. Tanto que, tipo, é um negócio muito incrível. É um negócio muito incrível. Puta pai do século. Que as crianças, elas não têm nomes inicialmente. Elas são chamadas de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 e número 7. Até o número 7. Que foram 7 crianças que ele conseguiu adotar. Elas não têm nome inicialmente, elas vão ter nome mais pra frente. Então, tipo, o pai das crianças que adotaram elas chama elas pelo número de. Tipo, se eu não me engano, não sei se foi pela ordem que ele adotou elas ou foi aleatório. Mas. E cada número ele desenvolve um papel específico. Por exemplo, o número 1, que tem super força, ele é o líder do grupinho, sabe? Então, assim, eles têm esse relacionamento bem tóxico de que o pai deles, ele pede muito dessas crianças. Ele quer que elas treinem o tempo todo, elas têm que serem perfeitas o tempo todo. E ele é muito rígido com elas em relação a isso. E aí a gente tem esses momentos que são flashbacks das crianças sendo crianças, né? Mostrando. E tem momentos incríveis de direção musical e momentos de luta. E tem uma cena maravilhosa do número 5, que ele tem o poder de meio que se teletransportar. E conforme ele vai evoluindo esse poder, ele viaja no tempo, que é ele viajando através do tempo mais para frente ao som de Run Boy Run. E essa cena é tão bem dirigida, tão foda, essa cena é maravilhosa. Depois eu mando para vocês, não sei se você já viu, né? Mas essa cena é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tem outras cenas também incríveis, que é um tiroteio ao som de uma música do Queen, que eu esqueci o nome da música agora. E assim, essa série, as 2 primeiras temporadas são incríveis. Aí, a primeira temporada, o foco principal de todas as temporadas eles estão em um apocalipse iminente. O apocalipse iminente da primeira temporada é que o 5 viajou para o futuro e ele consegue voltar para o passado depois, o número 5. No passado, os irmãos já estão adultos, a Umbrella Academy, que é o nome desse grupo deles, já se dissolveu, e eles estão meio que se reencontrando no funeral do pai deles. E eles são uma família completamente disfuncional. O número 1, ele foi mandado para a Lua, o pai dele mandou ele para a Lua, ele ficou anos e anos, anos e anos vivendo isolado na Lua. Eu não sei se seria spoiler, porque eu vou Fazendo o quê? Só Deus sabe. Porque, assim, o pai dele falou que era para ele ficar lá pegando dados. E quando ele voltou, esses dados não serviam para nada, era só terra lunar.
E é isso. O pai dele é esse tipo de pessoa. O número 2, ele virou um pseudo... Uma versão paraguaia do Batman, sabe? Tipo assim, ele tenta ser um justiceiro, mas ele... sabe? Você tá nos Deus, Estados Unidos, 2020, não é de 2020 a série, mas enfim. E o poder dele é muito interessante que, tipo, ele joga facas e a faca sempre acerta o alvo. E lá pra temporada, tipo, ele tem meio que um poder com metal. É meio difícil de explicar, porque na quarta temporada os poderes dele foi pro caralho. O número 3, que é o Klaus, se eu não me engano, não tenho certeza se o número 3 é o Klaus ou se é o Ben, não esqueci. Mas o caso do Ben, ele morreu enquanto ele é criança, e ninguém lembra como é que ele morreu. As pessoas só sabem que ele morreu, mas ele morreu. E a gente tem o Klaus, que o Klaus ele vê fantasmas. E aí você me pergunta como que isso daria certo para uma criança desenvolver o poder de ver fantasmas, ver pessoas mortas. E eu falo para vocês, isso não dá certo. Então o Klaus ele cresceu e ele virou um viciado em drogas. E ele não consegue ficar limpo e ele tá o tempo todo ficando viciado em droga. Como que eu vou dizer? Ele tá indo de reabilitação em reabilitação, por exemplo, basicamente. E a gente tem a Alison, que o poder dela é de influência. E ela consegue fazer qualquer pessoa fazer o que ela quer. Se ela falar, eu ouvi dizer, e aí ela fala o que ela quer e a pessoa faz o que ela quer. E aí ela é uma atriz muito famosa. E aí só que ela tem o problema daquele vilão de Jessica Jones, que, tipo, ela meio que é solitária e ela começa, sem querer, abusar do poder dela, e aí as pessoas, ela não consegue saber se as pessoas gostam ou não gostam dela, e aí as pessoas, quando descobrem, entendeu? É complicado. É uma família disfuncional, é muito legal. E a gente tem também a número 7, que é a Vânia, que eu vou chamar de Victor agora. Ela começa a série como Vânia, e depois ela se descobre um homem trans, e depois se chama Victor. A Vânia, quer dizer, o Victor, ele inicia a série achando que não tem poder, que é o único sem poderes da família, mas se descobre que ele tinha um poder muito interessante de que ele conseguia transformar ondas sonoras em energia. Então ele era praticamente uma bateria humana. E assim, isso significa que ele tem um poder absurdo. Ou seja, o que acontece? O apocalipse da primeira temporada é causado pelo Victor, porque o Victor ele é um violinista e ele tem um surto na série que ele joga um raio de energia na Lua, a Lua quebra um pedaço e cai um pedaço na Terra, causando um apocalipse, destruindo o mundo inteiro. Um pedaço gigantesco na Lua, destruindo o mundo inteiro. E aí é isso que o número 5 descobre quando ele tá bem pra frente no futuro, sabe? Que o mundo tá todo destruído e quando ele volta, ele tem um período bem curto de tempo para resolver esse problema. Basicamente, esse é o enredo de quase todas as temporadas. Eles têm um motivo para causar o fim do mundo acontecer na série. Eles tentam resolver. Acontece isso na primeira temporada. Na segunda temporada, que é maravilhosa, é incrível, que eles têm as consequências da primeira temporada, que eles voltam no tempo, tem todo um... Inclusive, Rai, eu vejo muito você gostando dessa temporada, porque tem toda uma discussão racial, porque eles voltam para os anos 50. E aí a Alison... Caraca, é uma belíssima época para você discutir isso, realmente. Então, é complicado, né? Porque vocês são mais. Se eu não me engano, a primeira temporada se passa em 2013. E a Alison é uma mulher famosa, sabe? E é uma mulher negra. Volta no tempo, eles, sem saber, né, que voltaram no tempo. A Alison, uma mulher preta andando na rua, passando por um bairro de brancos, sabe? Momentos, sabe? É muito interessante. E essa temporada é, sem sacanagem, incrível. E a Alison, essa cena também maravilhosa. Eu vou falar cenas incríveis dessa temporada, que a Alison se envolve com militantes dos direitos civis dessa época. O marido, ela se Palmas pra casa com... ela. Oi? Palmas Palmas pra pra ela. ela. Uma diva, uma diva. Ela é muito mãe nessa temporada. E ela tem esse poder de influência. Vamos lembrar que ela tem esse poder de influência. Então, assim, ela se envolve com esses militantes dos direitos civis e eles meio que
Esqueci qual é a palavra correta, mas assim, eles invadem espaços que seriam exclusivos para brancos e se sentam lá para ser atendidos. No caso, é uma lanchonete. Eles entram numa lanchonete e ficam sentados lá para ser atendidos. Os caras não querem atender eles, porque são espaços só para brancos e tal. E é toda uma questão. Só que tem uma cena, 2 cenas, inclusive, maravilhosas. Uma é numa loja de ternos, que o cara que vende ternos fala: pessoas de cor não podem experimentar, só podem comprar. E aí ela fala: não, mas eu quero que meu marido experimente. Mas aí ele fala: não, você não pode. E aí ela usa o poder dela para fazer o cara deixar o marido dela experimentar. O marido dela fica horas e horas experimentando ternos. E a outra é nessa lanchonete que eles já tinham ocupado uma vez e chamaram a polícia, fizeram um monte de merda os caras de lá. E ela usa o poder dela pro cara, dono da lanchonete, praticamente se queimar a mão com café extremamente quente, sabe? Tipo, ele servir ela e ele botar tanto café na xícara e queimar a própria mão. Maravilhosa. A Alison, muito mãe, maravilhosa. Eu não vou resumir as outras temporadas, porque senão vai ficar muito grande. Como eu já falei, eu gosto muito dessa série. O que acontece? A terceira temporada caiu bastante a qualidade, sabe? Tem a primeira muito boa, a segunda também é muito boa, inclusive de qualidade, a segunda é muito melhor do que a primeira. E a terceira caiu. Mas é aquilo. Ela caiu, estava divertida, tinha momentos. A série tem momentos de comédia que funcionam. Descaracterizou alguns personagens, mas não o suficiente para você ficar puta. Assim, coisas que aconteceram com a Alison nessa temporada estavam seguindo algumas coisas que me disseram que acontecem nas HQs, que seria a Alison virando meio que vilã por coisas que aconteceram com ela durante a série, que seriam muito justificáveis, para dizer o mínimo. Mas a quarta temporada não quis seguir essa linha. E eu, particularmente, eu gosto da escolha deles não seguirem a linha da Alison como vilã e tentando matar os irmãos, porque eu gosto muito da relação dela com os irmãos, principalmente da relação dela com o Klaus. Mas as escolhas que foram feitas na quarta temporada pode-se dizer que foram escolhas, no mínimo. Então, assim, a terceira caiu, mas a quarta temporada eu vou utilizar dados. Tudo bem que Rotten Tomatoes não é muita dado pra ninguém, mas tipo, a nota da audiência da quarta temporada tá 17%. E a nota dos críticos tá 54%. Isso tem motivo. Tem bastante motivo. E é aquilo que eu entendi. Uma coisa que eu disse muito enquanto eu estava assistindo isso. Eu dei graças a Deus de Shadow and Bone ter sido cancelada. Por quê? Se o que eu estava com medo de acontecer em Shadow and Bone, que eu já, se eu não me engano, eu comentei aqui no podcast, de fazerem um triângulo amoroso do cu, que era a Kaz, a Inês e o Toya, o que não faz sentido, porque o Toya nem no mesmo livro que o Kaz e a Inês estava, foi o que foi feito com Umbrella Academy. Por quê? Fizeram uma questão, e aí vem a questão dos spoilers, mas eu falo pra você realmente se importa com a quarta temporada de Umbrella Academy, depois daquela terceira temporada que foi bem ruizinha? Reflita se você realmente se importa com isso, porque eu não importaria. Então, assim, vamos lá. Spoilers à frente. Todo mundo morre, tá? Mas esse não é o problema, sabe? Você espera que todo mundo morra. Por quê? Faz sentido. A questão de todos os apocalipses serem culpa dos irmãos terem superpoderes. Faz sentido. Como que você acaba com a causa dos apocalipses? Mata todo mundo. Isso não me incomoda, isso não me incomoda. O que me incomoda forem terem pegado o personagem do 5, que é um personagem apresentado desde o início da temporada, como preocupado em salvar o mundo e salvar os irmãos, principalmente os irmãos. Porque ele volta no tempo, ele volta para a família dele e ele fala: eu quero salvar meus irmãos. Quando ele acha a mansão destruída, a primeira coisa que ele fala é chamar pelos irmãos. Você me coloca este personagem pra pegar a esposa do Diego, que é o irmão dele. É isso que vocês fazem. Assim, não faz sentido. Eles ficaram 7 anos presos. Não faz sentido. Não tinha nem necessidade de eles ficarem 7 anos presos, porque isso não faz diferença nenhuma na narrativa.
e não existe necessidade de ter este triângulo amoroso. Até porque a temporada tem 6 episódios. É a menor temporada de todas as temporadas de The Umbrella Academy. E assim, escolhem fazer este triângulo amoroso nos 3 últimos episódios. Não faz sentido. E mesmo se tivessem feito do início da temporada, não tem espaço, sabe? E aí você me coloca o personagem do Diego pra brigar com o irmão dele, pra depois eles morrerem. E aí você não bota a resolução de nenhum dos traumas dos personagens. Como que fica? A Alison tá desde a primeira temporada falando o quanto que ela se importa com a filha dela, o quanto que ela quer voltar pra filha dela. Como que fica o Luther, que é o número 1, ele tá desde ele se casou na temporada anterior. E a única citação que a gente tem da esposa dele desapareceu por motivos, né? Mas assim, aí só tem uma citação dele falando: a Sloan ia gostar muito disso. Ponto. Nunca mais se fala da menina. Nunca mais se fala da menina. Como que fica? E aí, assim, quando eles recuperam os poderes nessa temporada, todos os poderes deles estão ridículos. O Victor, ele destruiu a Lua. Ele causou 3 apocalipses. 3 apocalipses diferentes. 3 não, foram 2. Foram 2 ou foram 3? Não sei. O Victor foi o causador de mais da metade dos apocalipses dessa série. Ele destruiu a Lua. E você tá me dizendo que agora ele não consegue tancar uma metralhadora? É isso que você tá falando pra mim? E aí Sei você lá, ele é o tipo de personagem, já tem mais de 1 hora de episódio, mas esse aí é um daqueles tipos de personagem que eu acho que não devia existir, tá ligado? Que ele é tão hyperpower, mas ele é tão overpower, mas tão overpower que... Pra quê, sabe? É Você difícil, faz, eu entendo que é você faz o difícil. que da vida depois que você cria um cara tão overpower desse tamanho? Porra É difícil nenhuma. você. Ele é tipo Realmente o é difícil. aniquilador da Marvel. Ele é um inumano que se ele abre a boca, o mundo acaba. Você faz o que com essa merda? Realmente, eu entendo que é muito difícil você controlar esse tipo de poder. Mas não escreve, Ah, então, sabe? Não escreve. só Porque, tipo, elimina só. Só faz você ele me cometer sabe o que suicídio. acontece? Sabe o que acontece? O Victor, ele já tinha sido apresentado como um possível personagem para no final ele se sacrificar. Porque é mostrado que eles têm um elemento dentro deles que faz eles terem superpoderes, e é esse elemento que está causando os apocalipses. E o Victor, ele consegue absorver esses elementos, entendeu? Tanto que, tipo, ele consegue meio que criar vida, praticamente. Que ele salva um menino na segunda temporada de... Tipo, o menino praticamente morreu e ele traz o menino de volta com esse negócio. E aí, tipo, ele absorve isso. Então, assim, daria pra se colocar... Tudo bem que é muito chato você botar um personagem trans que, né... Apesar de que ele não é a única representatividade LGBT da série, mas, assim, é chato você pegar esse personagem e botar ele pra se sacrificar no final. Mas é o que tava aparecendo. Por quê? O Victor, ele é o causador de todos os apocalipses. Então, tipo, faria sentido ele ser o que vai se sacrificar no final. E aí, cara, teve várias inconsistências nessa temporada. Eu poderia ficar horas aqui falando como eles simplesmente esqueceram da porra do paradoxo do avô, que foi a merda que causou o apocalipse na terceira temporada, sabe? Eles esquecem que, tipo, porque eles tiveram família, certo? A Lila e o Diego, eles têm filhos. A Alison tem filha, entendeu? E aí, no final, para eles morrerem, né, que é esse negócio para eles evitarem o apocalipse, é eles praticamente, como que eu vou dizer, deixarem de existir, né, que é o que o Five explica. Não, a gente não vai morrer, a gente vai ser como se a gente nunca tivesse existido. Tudo bem. Então, como que você vai salvar a família dessas pessoas? Isso cria um paradoxo, porque como que eles nasceram se É, os pais deles não existiram? E esse é. paradoxo criou um apocalipse na terceira temporada. Então, os escritores esqueceram disso. E aí a gente tem um fandom inteiro, a reação do fandom inteira foi de ódio, como eu disse, a nota da série está baixíssima. Já tava menor, teve gente que aumentou um pouquinho, mas tipo, tava 15% da nota de audiência. E assim, uma péssima finalização. Teria sido melhor se tivesse sido cancelada. E outra coisa, outro problema que foi dito, porque toda temporada eles têm uma cena de dancinha,
é praticamente a assinatura da temporada. Eles têm uma cena que, tipo, do nada começa uma dança. É divertido, já virou a assinatura da temporada. A temporada, tipo, não tem. Tem uma cena dos vilões dançando, mas a gente queria os personagens dançando. A gente não tem. Então, assim, essa temporada vale a pena ser assistida? Não. Eu vou falar pra você, não. Não é um negócio que você tem que parar pra pensar. Não, você não precisa assistir isso. Você não precisa perder seu tempo igual eu perdi meu tempo assistindo. Porque, assim, vale a pena. E aí, agora eu entendo todo esse medo, todo esse temor que as pessoas têm dos livros de tipo House of the Dragon, essas coisas assim, não terminar de ser escrito se o George R. R. Martin morrer. Entendeu? Agora eu entendo vocês, sabe? E aí é muito triste. É muito triste essa situação. E aí, cara, essa temporada foi muito triste. E é muito triste ver uma série com tanto potencial e com um elenco tão carismático, porque eu gosto muito desse elenco. Eu tenho eles como minha família, praticamente. Esse elenco, o elenco de Shadow and Bone, eu também tinha como minha família também. E é muito triste a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Mas fazer o quê, né? Roteiristas preguiçosos, que transformam as coisas em fanfic do Wattpad. E é isso, gente. Como eu falei, eu tava aqui pra reclamar e eu reclamei. E é isso, pessoal. Já fomos para mais de 1 hora de episódio. Eu vejo vocês semana que vem. Talvez eu volte tentando criar algum conteúdo para explicar a confusão que foi o Problema de Três Corpos. Eu não prometo nada porque eu tô exausta. Mas até lá eu aviso vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede O Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.